Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permaneces ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Oremos. Santo Deus, soberano Pai, Tua palavra foi lida, ó Pai, que a Tua palavra nos guie, que Teu Santo Espírito nos ilumine para a compreensão e aplicação desta palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós começamos aqui uma nova série de mensagens na primeira carta de Paulo a Timóteo. E ela é imensamente prática e nos desafiará a fé em Deus. É uma fé mais profunda. Ela faz parte de um grupo de cartas conhecidas como pastorais. E elas são endereçadas ao indivíduo, mas elas não são necessariamente somente para o indivíduo. Elas não eram restritas, elas poderiam ser lidas por toda a igreja. E é instruída para que eles pastoreassem melhor as igrejas às quais eles estavam à frente. Então, elas endereçadas às pessoas, mas não eram privadas. Todos podiam ler e deveriam circular dentro das igrejas. E como a maioria das cartas antigas, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela começa com uma saudação, que nós já lemos, eu vou ler novamente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes a gente passa despercebido, mas tem muita informação aqui na saudação que Paulo dá para Timóteo. E nessa introdução, ele já está se intitulando, né, como autor da carta, o destinatário que é Timóteo, e ele diz o quê? Apóstolo de Cristo. Ele foi além. Ele está falando, o que eu estou te falando aqui não é seu amigo Paulo ou seu pai na fé Paulo, mas é um apóstolo escolhido por Deus e por Cristo. Eu estou falando com autoridade apostólica para você, Timóteo. E aqui ele dá uma endossada, uma intitulada da apostolicidade dele. E ele ressaltou, né? Lembrou Timóteo o quê? Que outros crentes que leriam essa carta, que Deus o designou para isso, tá? Para essa tarefa. O que significava o quê? Que ele não estava simplesmente compartilhando, eu estou te dando a minha opinião, Timóteo. Não, eu estou te dando a opinião segundo Deus me separou para isso. Era isso que Paulo estava falando aqui nessa breve saudação para Timóteo. E então ele disse isso, e essa verdade deveria o quê? Reforçar a confiança de Timóteo. Timóteo, muitas vezes, desanimado, desencorajado, e do quê? De colocar, às vezes, falar algumas coisas difíceis, impopulares. E Paulo está, o quê? Dando autoridade para que ele fale, para que ele não tenha medo, para que ele pregue. E ele identificou também Timóteo como seu filho, né? Filho na fé. E aqui precisamos um pouco mais de pano de fundo. Timóteo, ele era filho, ele conheceu Paulo, né? Paulo conheceu Timóteo na sua primeira viagem missionária, quando ele chegou em Listra. Timóteo vivia numa cidade, como eu disse, chamada Listra, e ele era filho de um pai grego, sua mãe judia, sua avó judia também, e
Paulo pastoreou aquele lugar e elas se converteram ao Evangelho. Eunice, sua mãe, e sua avó Lloyd, né? Sua avó Eunice, isso. Sua avó Lloyd, tá certo. Também era judia, tá? Muito provavelmente Timóteo e sua mãe e sua avó se converteram enquanto Paulo na primeira viagem missionária. E na sua segunda viagem missionária, o que aconteceu? Paulo, Timóteo, um adolescente, ele falou, Timóteo já está apto a nos ajudar na missão. Então ele levou Timóteo para ser um missionário juntamente com Paulo. Então é muito fácil a gente encontrar nos escritos, na Bíblia, que Paulo estava sempre acompanhando, Timóteo estava sempre acompanhando o apóstolo Paulo nas suas viagens, nas suas idas e vindas. E quando Paulo não podia ir a algum lugar, ele enviava Timóteo para que fizesse aquilo por ele. Então foi aí que Paulo abraçou esse filho na fé. Talvez assim como nós temos alguns filhos na fé, que aquelas pessoas as quais, através da nossa pregação, através do nosso testemunho, chegaram a Cristo, Paulo tinha um carinho muito grande por esse jovem rapaz aqui, o Timóteo. Tá? E Timóteo, ele não era circuncidado, né? Ele era filho de grego, então ele não havia sido circuncidado. E isso seria um obstáculo para ele pregar para os judeus. Paulo sabia que não era obstáculo para a sua salvação, mas Timóteo estava disposto a se circuncidar para ele ter acesso aos judeus. Ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para pregar o evangelho. E ao lermos outras cartas de Paulo, nós descobrimos que ele sempre estava com Paulo, acompanhando ele, e Paulo usava ele como mensageiro, enviando para as igrejas. E durante seu ministério, Paulo passou 2 anos na igreja de Éfeso, discipulou aqueles crentes, sabendo que não poderia ficar. Paulo fez o quê? Paulo colocou Timóteo como líder, como pastor daquela igreja. E aí, o que Paulo fez? Paulo, para que desse continuidade ao ministério dele, ele começou a dar algumas instruções para Timóteo. É a mesma coisa, um jovem pastor assumir uma igreja de alguém experiente como o apóstolo Paulo, ele teria que aprender muitas coisas, e Paulo instrui a Timóteo, que estava em Éfeso liderando a igreja. Foi um encorajamento de Paulo para ele. Paulo chamou Timóteo de verdadeiro filho na fé, eu acho que por causa desses motivos. Ele tinha um pai grego, né? E ele levou Timóteo ao Senhor, e assim como nós fazemos, nós sentimos o dever de acompanhar os nossos filhos na fé, discipulá-los, de exortá-los quando eles erram. A gente tem esse dever, assim como nós fazemos com os nossos filhos mesmos. Nós devemos fazer isso com os filhos na fé também. Orientar, exortar, encorajar, incentivar o estudo bíblico, o estudo pessoal da Bíblia, incentivá-los ao culto, às grandes verdades da fé e corrigir quando necessário. Também porque o pai de Timóteo era o quê? Um gentil, um grego, não tinha se convertido a Cristo. Nós não temos esse relato. E aos olhos de muitos judeus, Timóteo era o quê? Um filho ilegítimo. Ele não era verdadeiramente judeu, ele estava contaminado. Então, talvez Timóteo sentiu que não estava apto para o trabalho que ele tinha que fazer ali em Éfeso. Então, pelo que nós podemos extrair dos escritos de Paulo, parece que Timóteo era uma pessoa que desanimava, desencorajava facilmente, sofria de algumas doenças físicas também, e era jovem. Jovem muitas vezes desanima. A gente precisa estar encorajando eles, falando, gente, isso aí vai passar, eu já passei por isso, vai passar, é passageiro, nós precisamos estar incentivando eles, porque eles desanimam. Acontece alguma coisinha errada, eles, é o fim do mundo, vai acabar, e não, pronto. Não. Então, os jovens estão sempre precisando o quê? De encorajamento. E Timóteo era um jovem que estava precisando de uma ajuda. E Paulo tinha confiança nele e apoiava o ministério ao qual ele designou Timóteo. Chegamos ao primeiro ponto, então, da nossa mensagem, a razão para Paulo escrever, né? Com essas informações, então, que nós temos agora de pano de fundo,
nós podemos entender a intenção de Paulo, né, a escrever a primeira carta. Era um manual, praticamente, de como a igreja deve funcionar. Tá? Ela estabelece alguns princípios importantes e um objetivo geral, que era fortalecer a igreja, tá? Para a obra de Deus. O que também exigiu o quê? Correção de erros. E às vezes é necessário a gente podar, retirar alguns erros que a igreja esteja cometendo, corrigir. Nós vamos ver algumas coisas em particular. O versículo 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, essa discussão que está tendo aí, essas conversas frívolas, vazias, nós precisamos parar com isso agora. Isso aí não está acrescentando nada para o fortalecimento da fé. Nós temos que interromper isso agora. Tá? Nós temos que parar com isso. Paulo queria que Timóteo permanecesse. Por quê? Porque tinha algumas pessoas infiltradas dentro da igreja, ensinando algo que não era o evangelho. Tá? Contrário. E numa carta que Paulo envia aos Gálatas, ele diz no capítulo 1, versículo 8, que se aparecer um anjo, aparecer qualquer um que pregue outro evangelho que não seja esse que eu deixei para vocês, que seja anátema. O que significa isso? Né? Que seja maldito, que seja expulso da igreja através dessa maldição. Então, Paulo tinha isso em mente, tinha essa orientação. Nós não devemos falar de outro evangelho que não seja o que Cristo Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, ressurgiu ao terceiro dia. Esse é o evangelho. E por que ele morreu? Para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Esse evangelho tinha que ser pregado, tinha que ser ensinado. E não simplesmente isso. E depois de explicar o evangelho, aquelas pessoas precisavam o quê? Serem discipuladas. Elas precisavam continuar firmes na fé. Elas precisavam não fraquejar. E o pessoal discutindo aqui conversas frívolas ou conversas que não levavam a nada. Há uma tendência na nossa sociedade, em muitas igrejas, de acreditar o quê? Que uma verdade muda ao longo do tempo. À medida que as ideias da sociedade mudam, a verdade também muda. E Paulo condenou essas atitudes. Ele reconheceu que a verdade, a única verdade, é a que está encontrada na Bíblia, a palavra de Deus. Essa verdade, ela não muda. Ela é a mesma, para sempre. Ela é a mesma. E essa verdade, qualquer pessoa que ensine algo que esteja contrário a essa verdade, ela deve ser barrada do ensino. Há muito em jogo para permitir que pessoas distorçam a mensagem da Bíblia para seus próprios interesses. Paulo exortou então a Timóteo o quê? E nos exortaria hoje também a defender a verdade e se opor àqueles ensinamentos contrários a ela. Talvez ele esteja falando aqui de Alexandre e Mineu, que aparece no versículo 20. Não podemos afirmar com certeza, mas talvez seja essas duas pessoas que ele falou, entregue eles a Satanás. Foi isso que Paulo disse desses dois. Talvez pessoas que estavam negando e trazendo muita confusão dentro da igreja. Paulo deu exemplos de falsos ensinamentos prevalentes em Éfeso naquela época. Ele disse para Timóteo não deixar o seu povo perder tempo com discussões, mitos, genealogias intermináveis. O que estava acontecendo? Provavelmente, eles estavam procurando o quê? Tornar as escrituras interessantes. E algumas igrejas hoje fazem isso. Eles vão te atrair por muitos outros motivos, menos o que o ensino da palavra, ou o ensino completo da palavra. Eles vão pegar partes da palavra, eles vão te atrair com outras coisas, ao invés de somente a exposição de fato das Escrituras. E já estava acontecendo isso lá em Éfeso. Um passatempo favorito de muitos rabinos era o quê? E algumas pessoas de Éfeso, era estudar genealogias da Bíblia. E construir histórias elaboradas sobre as genealogias, sobre indivíduos. Qual que é o problema de fazer isso? O problema de fazer isso é que a gente não tinha o quê? Detalhes sobre
essas pessoas que faziam esses nomes que estão na genealogia. Então, eles estavam criando mitologias baseadas na Bíblia. Paulo condenou, com razão, essa prática como perda de tempo. E a razão pela qual essas coisas foram perda de tempo é que elas não ajudaram as pessoas o quê? A viver a fé que Deus quer de nós. E esse é o objetivo de todo o ensinamento bíblico, ajudar-nos a saber o quê? Quem Deus é, o que Ele quer que nós façamos para que nós possamos o quê? Viver para a sua glória. É isso que a Bíblia quer de nós. No entanto, é importante o quê? Que nós avancemos muito não avancemos muito na direção oposta, né? Alguns diriam que a igreja não deveria o quê? Se concentrar na doutrina, na teologia, mas deveria simplesmente se concentrar em ser o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Como é que nós vamos ser o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos se nós não conhecemos a doutrina, a teologia e não conhecemos a palavra de Deus? Como é que eu vou viver segundo a vontade de Deus se eu não leio os preceitos de Deus? Como é que eu vou fazer isso se eu não estudo, se eu não aprendo, se eu não leio, se eu não me aprofundo? É impossível. Eu vou continuar vivendo segundo os meus próprios interesses e não os de Deus. Então, a única forma de eu fazer o que Deus quer é o quê? Ouvindo seus preceitos e obedecendo e seguindo eles. Vamos dar um exemplo. Algumas igrejas hoje têm como missão o quê? Que o amor, apenas o amor, né? Apenas amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. De fato, o próprio Cristo deixou isso como um mandamento nosso. Mas não foi só isso que Deus deixou para nós. Senão a Bíblia não seria a Bíblia, seria um bilhete. Seria um recadinho, um post-it para você colar na geladeira. Mas não, a palavra de Deus ela tem 66 livros para a gente estudá-los. A gente não é só esse grande mandamento. Mas algumas igrejas têm se concentrado nisso, apenas nisso. Então, o problema é que muitas igrejas não ensinam as pessoas o que Deus quer dizer com amor. O que Ele quer dizer? Eles não ensinam as pessoas sobre o caráter de Deus, que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, e a graça de Deus para as nossas vidas. Não tem ensinado isso, que sozinho nós não vamos conseguir, por isso da graça. Um santo Deus não permite o pecado, por isso a justiça. E aonde que essa justiça foi paga? Em Cristo. Não, só devemos amar. Eu não posso falar que a pessoa está fazendo algo de errado, porque isso vai desagradá-la. Isso não é amor, é falta de amor, pastor. Não fala, não. Tem muita gente ensinando isso. E como resultado, vocês vão ter o quê? Uma igreja cheia de frequentadores que acreditam que você nunca deve dizer que alguém está fazendo algo de errado. Você nunca deve falar, exortar o pecado daquela pessoa. Por quê? Porque isso não é amor. Ou as pessoas acabam adorando um Deus segundo a sua imaginação, que geralmente é um Deus, uma projeção de nós mesmos, em vez do Deus que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque não foram ensinadas sobre o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Como igreja, devemos amar a Deus e amar aos outros, sem dúvida nenhuma. Mas, para fazer isso, precisamos ensinar as pessoas o caráter de Deus, para que saibamos quem Ele é e o que Ele quer de nós. Então, esse foi o quê? Essa foi a razão pela qual Paulo introduziu aqui a carta a Timóteo. E qual o objetivo dela? Versículos 5 a 7. Diz assim: ora, o intuito, o objetivo da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo deu um exemplo positivo e um negativo aqui. Comecemos pelo
negativo. Ele falou sobre algumas pessoas que fazem discursos vazios, loquacidade frívola. Isso é, discurso vazio. Tá? Por quê? Porque acham que as faz parecer inteligente. Sabe, vocês já devem ter participado de uma palestra ou de uma pregação que o cara falou. Você, nossa, falou bonito, hein? Mas não entendi nada. Tenho certeza que todos nós já participamos de algo assim. Professores universitários, palestras, pastores, falam muitas coisas muitas vezes. Você fala, nossa, aquele homem falou bonito, hein? Mas eu não entendi nada. É isso, loquacidade frívola, discurso vazio. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles tentam se passar por especialistas, quando na verdade seus corações estão longe do Senhor. Eu fiquei abismado outro dia que no jornal, o Jornal da Meio-Dia da nossa região, eles estavam ensinando como você deve mexer o açúcar no café. Aí aquilo me deu um mix de raiva com um sentimento de miséria, de dó, porque eu falei, não acredito que eles estão gastando tempo do jornal e tinha um especialista no assunto falando sobre que você deve mexer, não é no sentido horário nem no sentido anti-horário, mas é para frente e para trás. Eu falei, não é possível, gente, que eu estou assistindo isso aqui, né? Mas ali ficou compreensível ainda a mensagem. Mas muitas vezes nós estamos vendo coisas, discursos vazios, pessoas falando com uma autoridade, falando grego e hebraico, que você não entende nada. Especialista tal aparece lá, dá um discurso bonito na televisão. E nós, nossa, aí os filhos nós estão assistindo lá, ô pai, na televisão falou isso. Você me falou outra coisa, mas na TV falou isso aqui. A mãe a mesma coisa. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que eu vou saber que aquilo lá é um discurso vazio? Tendo conhecimento da verdade. O apóstolo João disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um fato. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos. Ela é aquela lente para aquele que tem um problema de vista. Nosso problema é o pecado. E ela serve como uma lente para que nós enxerguemos o mundo. E Paulo, então, algumas pessoas, muitas vezes correm atrás de todos os tipos de coisas. Coisas novas. Em vez do quê? De dedicar tempo para estudar a Bíblia. Eu não vou mencionar aqui o quanto tempo, eu sempre falo, que você gasta com o Instagram, que você gasta com o Facebook, que você gasta com outras coisas. Você gasta o mesmo tempo lendo a Bíblia? É uma pergunta introspectiva para você pensar. Você gasta a mesma quantidade de tempo que você gasta na rede social com a Bíblia, com a leitura e entendimento da Bíblia? Não sei. Não sei, tá? Então, as pessoas têm procurado coisas novas e não têm estudado a palavra, procurado se aprofundar, tá? Essas não são coisas... então, assim, que tem muita coisa boa na internet. E, às vezes, nós vamos aprender com a Bíblia na internet, no YouTube, em podcasts, em outras coisas. Saiba administrar bem seu tempo. E fazer outras coisas é importante também. Diversão, entretenimento. Tá? São coisas boas, não são coisas ruins. Mas estudar a Bíblia dentro da igreja é algo fundamental e primordial. Aqui nós estamos para quê? Para aprender. Se eu quiser um clube, uma sociedade, nós vamos o quê? Vamos ser sócio de um clube. Vamos se filiar a algum lugar. Aqui o objetivo da igreja é a comunhão também, mas não é o principal objetivo esse. O principal objetivo é aprendermos da fé, da razão da nossa esperança, para que nós possamos testemunhar da nossa fé. Igual ontem teve uma tarde culinária, que coisa gostosa que foi. Preparo de risoto, trufa, uma coisa muito boa. Aí eu falei, gente, está vindo um monte de visitantes. Se fosse só membros da igreja, não teria problema nenhum se fizesse apenas uma oração e começasse esse trabalho.
Mas eu conversei com as meninas que estavam na frente e falei, gente, tem um monte de visita. Imagina eles vir na nossa igreja e não ser falado nada sobre o Cristo. É necessário, então, que a gente esteja pronto para falar da nossa fé, dar razão da nossa fé. Não pode ser simplesmente como um clube, que você vem aqui, come, se diverte e vai embora. Não. Aqui é a casa do nosso Deus, é o lugar onde nós aprendemos sobre Ele. Além disso, Paulo aborda também, que essas pessoas queriam ser vistas como mestres da lei, embora não soubessem de nada. Um bom mestre não está preocupado com status, não está preocupado com título. Ele está preocupado com o quê? Com que as ovelhas a qual Deus confiou, Deus pagou com o seu próprio sangue, aprendam do evangelho verdadeiro, se aprofundem na fé e vivam ela. Vivam a fé. Não vivam na carne mais, mas vivam segundo o Espírito. É isso que um bom mestre quer daqueles a quem Deus confiou. Um bom mestre não fala difícil para parecer inteligente. Um bom mestre torna o que a verdade sólida, acessível. Ele vai ajudar você a entender, muitas vezes, a verdade que está o quê? Na Bíblia, que você muitas vezes não consegue compreender. E aí que tem o pastor na frente, os presbíteros, para te orientar, para te ajudar, para tirar dúvidas que você tenha. E fuja de quem tem outra agenda em mente. Naturalmente, o negativo, ele implica o quê? Um positivo. Então, testifique do evangelho puro, exerça uma fé viva no Senhor Jesus Cristo, uma fé que opera por meio do amor. Uma vez que Deus é amor, Ele derrama o seu amor sobre nós, e as nossas vidas também devem ser marcadas pelo amor. Mas muito do que é chamado de amor pelo mundo não é bíblico. Amor não é ser legal com as pessoas, e deixar elas fazer o que elas quiserem. Amor é a gente receber, sim, quando entrar dentro da nossa igreja, receber, sim, uma pessoa que tem orientação homossexual, tratá-la com respeito, mas ensiná-la que o que ela está fazendo é um pecado diante de Deus e diante da Bíblia. Mas tratá-la com amor. Porque o amor visa a correção, o amor visa corrigir os erros das pessoas. Amor não é deixar do jeito que está e fazer vistas grossas, fingir que nada está acontecendo, não. O amor bíblico é muito profundo, muito mais profundo. O apóstolo fala do amor de um coração puro, de uma sã consciência e de uma fé sem hipocrisia. Primeiro, um coração puro é um coração purificado pelo próprio Deus. Significa o quê? Confessar o pecado e buscar o perdão de Deus. Isso depende de praticar a palavra de Deus. Segundo, consciência tranquila, uma sã consciência. A consciência tranquila vem de confessar e erradicar o pecado. Sabe o que é erradicar? É acabar com ele da sua vida. Tentar eliminar o pecado da sua vida. Você vai conseguir? Não vai. Mas é tentar, é lutar, é rumo à santificação, é buscar isso. Lutar contra o pecado. Isso, quando você faz isso, você vai ter uma sã consciência. E significa o quê? Ser honesto sobre quando estamos o quê? Fofocando em vez de compartilhar alguma coisa. Ah, pastor, eu preciso compartilhar algo com o Senhor. Na verdade, você vai lá só para fofocar. Quando nossos atos de culto são destinados a chamar a atenção para nós mesmos, em vez de servir ao Senhor. Quando falamos com raiva, em vez de dizer que estávamos simplesmente falando a verdade. Eu estou falando a verdade. A verdade deve ser dita em amor. Não devemos deixar de falar a verdade, mas ela deve ser dita com amor. Quando temos outras prioridades em vez do quê? De arranjarmos desculpas. Eu conheço tanta gente que arruma desculpa. Não posso ir por aqui, eu não gosto disso, de repente está fazendo qualquer outra coisa, mas eu não vou falar nada, você não tem que dar desculpa. Eu já falei isso de púlpito, já falei na escola dominical, você não tem que dar desculpa para pastor, gente.
Não é para o pastor que você dá desculpa, você tem que estar em intimidade com Deus. É com Ele a sua intimidade, e é com Ele que você deve prestar contas. Você deve sim contar com a ajuda do pastor para fortalecer a sua fé. É para isso. E se formos honestos com nossos motivos, isso nos ajudará o quê? A erradicar o pecado, que muitas vezes nem percebemos que ele existe, e nós não teremos o quê? Nós teremos a consciência tranquila, que estamos sendo honestos com nós mesmos. Então, e o terceiro, uma fé sincera, né? É possível estar sinceramente errado sobre o que você pensa e acredita. Então nós devemos certificar que as nossas crenças estão corretas, antes de trabalharmos o quê? Para torná-las sinceras. Mas sincero nesse contexto, o quê? Significa mais do que apenas acreditar em algo. O que significa aqui? Significa sem hipocrisia, genuíno. Isso é, sem cera. Sincero, sem cera. Nós temos dois exemplos, né? E um dos mais conhecidos antigamente, os oleiros, que construíam vasos, panelas de barro. O que eles utilizavam? Eles utilizavam a cera para tampar as imperfeições do barro, do vaso ou da panela. No vaso, tudo bem, por quê? A imperfeição não ia aparecer, o vaso não ia ao fogo, mas na panela, quando a panela ia ao fogo, a cera derretia e as imperfeições apareciam. Então, ser algo sincero ou sem cera é ser algo autêntico. Aquilo que você vê, você compra. E cristãos sinceros são cristãos que põem a roupa de ver Deus no domingo, que viram uns santos nos domingos, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado também. Continuam sendo santos. Santos. É uma vida sincera. Aquilo que você demonstra na igreja, você também é fora dela. Isso é ser sincero. Isso é ser sincera. Se nos esforçarmos para conhecer Deus plenamente, servi-lo de todo o coração, nossa vida será caracterizada pelo amor. E Deus será honrado, não apenas por nós, mas por aqueles que nos rodeiam. O amor é o cumprimento da lei, das duas tábuas, das que diz respeito a Deus e das que diz respeito ao nosso próximo. Os primeiros 4 mandamentos em direção a Deus. A segunda tábua, os últimos mandamentos que diz respeito para com o nosso próximo. O amor é o cumprimento dessas duas tábuas e a essência do Evangelho. Por isso, o que se declara nessa passagem está em íntima harmonia com a grande outra afirmação do apóstolo Paulo em Gálatas 5:6, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, tem algum problema uma igreja ter como missão o amor? Nenhum, desde que ela ensina o amor verdadeiro de Deus, do Deus, o caráter de Deus, que é um Deus justo, santo, que é um Deus gracioso. E para a gente encerrar esse sermão, meus irmãos, o que nós podemos tirar desses versículos iniciais de Paulo a Timóteo? Ele dá algumas instruções que nos desafiam. Ele nos mostrou exemplos negativos, daqueles que não subscrevem o verdadeiro evangelho, e nos mostrou o que nós devemos fazer. Primeiro, gaste tempo estudando a palavra de Deus. Então eu gostaria de encorajá-los. Se você não lê a Bíblia diariamente, comece lendo um versículo por dia. Mas comece todos os dias, crie hábitos saudáveis. Não é hábitos saudáveis só para manter o físico, não. Para manter o espiritual também. Então comece lendo. Se um versículo é pouco, você fala, nossa, mas um versículo é tão pouco, pastor. Leia um capítulo. Eu estou falando para quem não está fazendo nada, né? Leia um capítulo. Se um capítulo foi pouco, leia um trecho todo para que dê entendimento em todo o contexto que você está lendo. Procure entender o que você está lendo, o que Deus quer que você faça, o que fala sobre Deus, sobre você mesmo, e o que Ele quer como você viva. Procure entender isso, coloque em prática naquele dia que você leu, sobre o que você leu. Quantos aqui já não pegaram num dia difícil, né? Porque dia difícil a gente procura Deus. Quando está tudo bem,
a gente relaxa e às vezes esquece a Bíblia lá empoeirando, ou nem abre, mas num dia difícil, a gente vai lá ler e aí vem aquela mensagem consoladora ao nosso coração. Procure ler a Bíblia todos os dias, estude. Eu garanto que você começará a ver mudanças em sua vida que o torna mais parecido com Jesus. Segundo, analise as motivações do seu coração. Você quer de fato honrar a Deus? Precisamos saber por que estamos fazendo o que fazemos. Seja honesto. Por que você age do jeito que você age? Se a sua motivação for errada, pare. Não basta fazer. Nós temos que fazer com as razões corretas. Terceiro, faça da comunhão com outros crentes uma prioridade. 1 Timóteo nos lembra que Deus nos projetou para trabalharmos melhor juntos. Senão Paulo não teria escrito para Timóteo. Nós funcionamos melhor, nós somos um corpo. E o corpo sente, o corpo é ferido. E quando há pecado dentro do corpo, o corpo sente também. Nós somos melhores juntos, trabalhamos melhores. Então, o que eu incentivo você? Nessa luta, juntos, tente vir ao estudo bíblico de quarta-feira. Quarta eu não posso, pastor, vai ter o jogo lá do Flamengo, vai ter o jogo do Grêmio, vai ter o jogo não sei de quem. Não vou poder ir, pastor, é o dia do jogo. Venha no discipulado de terça-feira. Pastor, mas eu não sou filho, não tenho filho, não sou pai, não sou mãe. Venha, participe. Você vai inventar um monte de coisa. Se alguém te chamar para ir numa lanchonete, eu tenho certeza que você vai. Procure vir aos estudos bíblicos, procure vir às escolas dominicais, procure vir aos discipulados. Procure estar com outros crentes. Vá ao ponto de pregação na cidade de Araci. Esteja participando dos trabalhos da igreja, esteja convivendo. É muito bom, porque nesses momentos a gente se abre. A gente fala, nossa, o dia foi difícil, a semana está dura. E o outro, pode ser que o outro está tudo bem com ele. Mas aí ao compartilhar, vocês vão orar junto. Talvez ele tenha uma palavra para te admoestar. Talvez a mensagem que está sendo pregada ali venha direto ao seu coração. Gaste mais tempo com outros irmãos. E por último, meus irmãos, o nosso objetivo deve ser servir a Deus de todo o nosso coração. É disso que se trata a primeira epístola a Timóteo. Se acertarmos as coisas fundamentais da nossa fé, as outras vão se encaixar. Você pode ter certeza disso. E quando isso acontece, nós honramos ao Senhor e servimos de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e a glória seja dada somente a Deus.